Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, onde diz assim a palavra do Senhor: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém. Quem crê que esta é a palavra do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Amém. Todos que fizeram esse sinal podem expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique ao Senhor. Glórias, aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Deus, o único. Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tua palavra. Os amados podem sentar-se, amém? Ora, queridos, pelas revelações do Senhor que recebi para trazer esta mensagem, eu posso crer que muita gente pode ter chegado aqui cansado. Não sei se é o teu caso. Pode ser que você esteja vivendo um tempo onde já se cansou de lutar contra alguma coisa, sabe? O tempo está passando e você hoje pode estar realmente se sentindo cansado. Eu pergunto isso porque nós temos aí neste versículo base um testemunho do próprio apóstolo Paulo, que junto com seus companheiros, ele diz: porque nós não desfalecemos. A gente tem dificuldade para entender muitas vezes, tantas vezes, por que estamos vivendo determinadas situações. Porque o cansaço traz o desânimo, faz com que você fique totalmente desmotivado para continuar nesse caminho de fé. Eu quero falar de mim mesmo, que eu compreendo quando tanta gente se sente assim, e creio mesmo que o nosso Deus que é Pai, o nosso Papai do céu, Ele também compreende quando alguns de nós, quem sabe todos nós, já passamos por esse momento, né, de cansaço, querendo largar tudo, precisando encontrar uma saída. Mas a questão é que nós é que temos dificuldade para compreender o que Deus está fazendo. Porque a gente acredita que Ele está no controle de todas as coisas. Mas é justamente por causa disso que nos momentos bem difíceis, a gente começa inevitavelmente, a pensar: por que Deus não faz alguma coisa? Eu sei que tem gente aqui orando por uma determinada causa, mas até agora não aconteceu nada. É como se Deus realmente não estivesse se importando, mas a gente sabe que está. Fato é que nesta noite, o Senhor tem uma resposta para os nossos corações. Aleluias. Eu sei que esta é uma necessidade de tanta gente. Não dá mais para continuar assim, irmão. Grandes homens de Deus, que estavam nos caminhos do Senhor, obedecendo às suas ordens, às suas instruções, sendo fiéis em todo o tempo, viveram grandes amarguras. Vamos lembrar de Moisés, ali diante do Mar Vermelho, sem saber o que ia acontecer. Vamos lembrar de Josué diante das muralhas de Jericó. Seguindo as instruções do Senhor, ele estava dando voltas naquele lugar, mas nada estava acontecendo. E ele tinha a responsabilidade de conduzir aquele povo à vitória, mas aquele inimigo era muito forte e representava grande perigo naquele momento. Vamos lembrar do Jó, que perdeu tudo o que tinha. Sendo rico como era, perdeu todos os seus bens. Perdeu empregados, perdeu os filhos, perdeu a saúde e foi abandonado pela própria esposa. A gente tem dificuldade para entender como uma pessoa tão temente a Deus
pode chegar a esses extremos. A gente tem dificuldade para entender por que Deus não faz algo antes que a gente tenha que chegar até esses lugares, até esses extremos de sofrimento, de dificuldades. Por que Daniel teve que ir até a cova dos leões? Por que Jeremias teve que ser lançado num calabouço? Por que Paulo e Silas, pregando a palavra, curando enfermos, fazendo somente o bem, apanharam tanto e foram colocados numa cela? Na vida de todos estes, o Senhor sempre esteve presente. Eu acho, irmãos, tão incrível quando nesta palavra que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz: nós não desfalecemos. Está explicando, ele diz: por isso não desfalecemos. Mas quando a gente pensa, mas por que eles não desfalecem? Talvez você esteja aí numa situação dessa de desânimo, e você tem respostas para você sobre o motivo pelo qual você está abatido, pensando em parar, duvidoso da tua fé. Mas ele passava por coisas como a gente pode ver aqui, incrível, mas no versículo 8, ele fala: em tudo somos atribulados. Horas, atribulado em tudo. Depois ele diz, mais para frente no 9, nós somos também perseguidos. Incrível, irmãos, no versículo 10, ele diz assim que ele estava sempre sofrendo no corpo uma espécie de mortificação. No 11 ele diz, nós estamos sempre entregues à morte. Então, alguém que está passando por tudo isso, daí a pouco diz assim: mas por causa disso mesmo, é que nós não desfalecemos. Como alguém pode ter esse pensamento, como alguém pode ter dentro dele uma força desse tipo, que, diga-se de passagem, é a força que nós estamos buscando aqui nessa noite, e o Senhor promete nos entregar, aleluia, porque Ele não vai permitir que você volte para a tua casa da mesma forma que você entrou aqui. E eu sei que você vai encontrar descanso no Senhor, porque esse descanso você não está conseguindo encontrar em lugar nenhum. Porque o problema não é apenas o corpo abatido, cansado, que se esgota, a perna que dói, a cabeça que está sempre doendo, os problemas que tantas vezes surgem, tais como, por exemplo, uma dor de estômago. Sim, porque é isso que acontece, irmãos. E se vai ficando mais idoso, então, misericórdia, aí que não tem nem como explicar. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, nós não desfalecemos, nós não desanimamos, nós não desistimos. E tem mais, olha, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. E o que ele está querendo dizer com o homem exterior? O corpo, as costas, depois de tantas chibatadas, os pés, muito provavelmente inchados de tanto caminhar. Olha, eu acredito, irmãos, que o apóstolo Paulo era bem feio, mas feio do sofrimento mesmo, sabe? Da pessoa que tem que estar ali, debaixo de sol. De chuva não digo, porque lá no Oriente Médio não é de chover muito, mas o sol é de matar. E ele o tempo todo ali, junto com seus companheiros, ele diz: o meu corpo, ele se desgasta. Corrompe aí, é isso, né? Ele se desgasta, ele começa a dar sinais de que não está bom. Mas ele coloca algo para mim e para você, meus amados irmãos, que tantas vezes esquecemos, que não somos apenas uma carcaça, que sim, temos que cuidar desse corpo, mas nós temos algo muito mais importante, que também compõe quem nós somos, que é o nosso interior, o nosso coração, nossa alma, nosso espírito.
E aí você diz assim, mas quando eu estou muito cansado, e quando eu estou fazendo muita coisa, e quando eu tenho que correr para lá, para cá, para dar conta de tudo que está sob minha responsabilidade, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho também obrigações, enfim, diversas com os relacionamentos, e eu tenho um ministério também, e eu trabalho na obra, e eu participo de alguma coisa na minha igreja, sabe? Às vezes eu tenho que estar lá 3 vezes por semana, e às vezes eu tenho que visitar um irmão, sabe? E tem dia que na célula eu não estou aguentando de tanta canseira, mas mesmo assim eu vou, e assim o nosso corpo exterior, o homem exterior, como o apóstolo Paulo fala, está desgastado. A gente pode pensar que quando está assim, por dentro é pior ainda. Porque o cansaço emocional, o cansaço psicológico, aquele cansaço do coração, da alma, para mim, é bem pior. Quem concorda comigo, levanta a mão. É óbvio, irmão, sabe, porque se é cansaço só de corpo, mas você está em paz, está tranquilo, você dá aí um jeito de dar uma bela de uma descansada, né? Uma noite bem dormida, no outro dia já vai parecer estar melhor. Mas quantas vezes você descansa, descansa e descansa, e para, mas o teu emocional, ele continua cansado, desgastado. O Senhor manda essa palavra, e o apóstolo Paulo dá um testemunho, e eu preciso crer nisso. E aí já tem uma promessa do Senhor para a nossa vida. Porque ele diz o quê? Ele diz que contudo, ou seja, apesar de tudo isso que ele faz, apesar de passar por tudo que ele está passando, é como se estivesse dizendo especialmente para cada um de nós dentro do nosso coração, apesar de tudo isso, minha irmã, meu irmão, apesar de tudo isso que você está enfrentando, dessa situação que parece não ter saída, dessas questões que tantas vezes te faz sentir, sim, como Moisés naquela situação, o Daniel, o Jeremias, o Ezequias, cercado pelo rei da Síria, e por aí vai. Apesar de tudo isso, tem algo que você não vê que está acontecendo, mas está. Tem um Deus trabalhando dentro do teu interior. E a promessa dele para nós nesta noite é a mesma que fez e cumpriu na vida do apóstolo Paulo, aleluia! Porque ele diz que o interior, ele se renova de dia em dia, aleluias! Então eu profetizo que em nome do Senhor Jesus, pelo poder desta palavra, todo o cansaço que você tem agora, tudo aquilo que tem roubado a tua paz, tudo aquilo que tem tirado o teu sono, tudo aquilo que está fazendo você sentir que nada mais tem sentido, sabe o que vai acontecer? Amanhã você acordará renovado para a glória do Senhor, aleluia! Renovado! É uma renovação diária, uma renovação diária. Talvez seja tudo o que você mais precisa. Pode ser que os problemas continuem, as contas ainda estejam ali, talvez a saída você não esteja vendo num primeiro momento, mas se o teu interior estiver renovado pelo Senhor, as forças virão, e você vai continuar, e você vai testemunhar aquilo que só Deus pode fazer na tua vida, aleluias. Esse capítulo 4 aqui começa falando de ministério. Eu quero no versículo 1 lembrar que ele fala assim, olha, tendo este ministério, qual? O ministério de pregar, o ministério de ensinar a palavra, o ministério de se envolver com as obras do Senhor, porque o que é um ministério? Ministério é um serviço, ministério é algo que você faz para Deus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor não deixa ninguém lendo uma placa escrita, não há vagas. Desempregado na obra do Senhor, ninguém vai ficar.
Porque diz a palavra que ele mesmo deu 5 tipos de serviços, 5 ministérios. E ele distribuiu isso no meio da igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Apóstolo, pastor, profeta, mestre e evangelista. Num desses, muito provavelmente, ou talvez em mais de um destes, você esteja envolvido. O apóstolo Paulo, apóstolo, é aquele que chegava na frente, é aquele que ia abrindo os caminhos. Não era fácil, porque ele pregava para os gentios, ou seja, os não-judeus, enfrentando a adversidade dos próprios judeus. Não era fácil. Mas ele diz assim, olha, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, nós não desfalecemos. Antes, e aí está algo muito interessante para nós, antes, nós rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Essa linguagem não é fácil de entender, mas eu creio que eu posso te ajudar. O que ele quis dizer é o seguinte: diante de tanta dificuldade para tocar esse ministério, a gente bem que podia começar a fazer coisas vergonhosas, daquelas que não dá para ficar contando para os outros, não. Coisas escondidas, sabe? Nós poderíamos, porque que é difícil é. Esse é um pensamento que tanta gente tem. Quando você fica desfalecido, quando você fica desanimado com alguma coisa, é possível que venha na tua mente pensamentos assim também. Quer saber de uma coisa? Não dá para andar na linha não, porque eu só estou me lascando, o negócio não dá certo comigo, acho mesmo é que eu vou relaxar, tem tanta gente por aí fazendo isso, está dando certo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Então ele diz, apesar de toda a dificuldade que a gente enfrenta aqui, a gente não desfalece não. E também não entramos nessas coisas não. Nós rejeitamos isso. Nós rejeitamos as coisas vergonhosas que são feitas às escondidas. A gente continua sendo quem a gente é. Irmão, você pode também estar em situação complicada ao ponto de amigos, familiares, quem sabe até irmãos da igreja, olhar para você e falar, que coisa, como que... Mas você, passando por isso... Você, olha, sabe que eu achava que você estava tão bem com Deus? Que palavra é essa, irmãos? De Deus que não é. Então ele diz, a gente rejeita essas coisas, e também assim a gente não fica andando com astúcia, andando com segundas intenções, né? A gente não fica armando estratégias para se dar bem nesse ministério. A gente está apanhando, a gente está sendo xingado, a gente está sendo maltratado, mas não é por isso que eu desanimo, não, eu continuo, mas continuo na verdade. Eu não entro para essas coisas, não. É isso que ele está falando. E aí, meus amados irmãos, tem algo que ele diz, olha, nós não falsificamos. Não é isso que está escrito? Nem falsificando a palavra de Deus. E está aí, tanta gente que está desfalecendo, tanta gente que está cansado, está aí o perigo, irmãos. As pessoas se cansam da vida, elas se cansam das lutas, dos desafios, das provas. E aí é o risco, porque ela pode a qualquer momento se deparar com alguém que esteja falsificando a palavra de Deus. Presta atenção. Aprenda a ser nobre e conferir, examinar na palavra se o que está sendo falado é aquilo mesmo.
Faça isso sempre. Os bereanos faziam isso, e o apóstolo Paulo elogiou. Falou: olha, sabe de uma coisa? Eu falo tudo certinho, só falo a verdade, mas mesmo assim, esses caras da Bereia, velho, mas pensa que eles acreditam só porque eu estou falando? Não, eles vão lá, pegam a Bíblia e conferem. É desse jeito mesmo? Por quê? Porque infelizmente nós vivemos um tempo em que até a palavra de Deus pode ser falsificada. Quem pegou a primeira mensagem da quinta-feira passada, que a gente falava sobre fato ou fake? Está aí. Muita coisa é fake news, irmão. Olha que palavra moderna, chique, né? Mas é velho, viu? Já acontecia isso no tempo do apóstolo Paulo. E aí o que vai acontecer quando a palavra de Deus é falsificada? Vai haver uma promessa de prosperidade, mas o que vão te entregar é o quê? É falsidade. E por isso vem a frustração depois. Então você tem que saber quando é Deus que fala contigo, e quando esta palavra é verdade. Como é que você faz isso? Estando em conexão com Ele, amém? Então nunca perde o contato com Deus em oração. Passe o que passar, mas não perde essa conexão, porque você corre um risco. E aí diz lá também assim, ó, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, aonde? Na presença de Deus, aleluias. E ele fala mais, é pela manifestação da verdade, amém? Então o Senhor te chamou aqui nesta noite, para dizer a você, que de fato Ele tem cuidado de tudo, e que, mesmo quando tudo pareça perdido, mesmo quando o cenário é terrível, seja de enfermidade, seja de relacionamentos, seja o financeiro, seja uma luta contra vícios, seja uma luta contra adversários que surgiram do nada e têm te maltratado e têm falado coisas que te machucam, seja lá o que for, Ele te chamou aqui nesta noite para dizer: não desfaleça, porque eu estou preparando algo melhor para você, aleluias, melhor. E eu quero fechar essa palavra já. Quero te levar a um versículo bem conhecido de tanta gente, mas não é pelo fato de ser conhecido que ele também é vivido. Mas desde já, pelo Espírito Santo eu te digo, se você pegar essa palavra para você, se você de fato puder colocar isso escrito nas tábuas do teu coração, fazer desta palavra uma direção para a tua vida. Se você, agora mesmo, pegar essa palavra, agarrar essa palavra e dizer assim, não largo dela, porque daqui a pouco, quem sabe, um pouquinho depois do culto terminar, talvez amanhã mesmo, bem cedo, você acorde e já se depare com aquelas situações que estão te levando a um desânimo, a um desfalecimento, e em casos extremos, a gente sabe que tem um abandono da fé. Quero dizer para você que tudo que você vive, de fato, está no controle do Senhor. E se Ele ainda permite que você passe por isso, creia, meu irmão, um propósito Ele tem para você. Mas como eu disse, Ele compreende os teus sentimentos. E nós muitas vezes não compreendemos o que Ele está fazendo. Mas quem sabe, se você lembrar que em Eclesiastes, no capítulo 3, diz, é bem conhecido, que há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. E assim isto significa que não há mal que não tenha fim, aleluia. Não, isso que você está vivendo agora vai ter um fim. O chato é que as coisas boas também não ficam para sempre. Por isso a gente não deve empinar muito o nariz, e quando está de pé,
nem tomar cuidado, porque a palavra diz: quem está de pé, vigie para não cair. Deixa eu dar as duas palavras para a gente encerrar aqui. Depois que ele diz que o seu interior se renova todo dia, depois que a gente pega isto e diz: eu também, sabe, você pode dizer isso para você mesmo agora: eu serei renovado diariamente pelo Senhor, aleluias. Isso só Deus pode fazer, irmãos. Não adianta você chegar amanhã e começar a repetir várias vezes: estou renovado, isso não vai funcionar. Mas talvez é levantar e dizer assim: Senhor, tua palavra me disse que o Senhor me renova, então eu não quero pensar do mesmo modo como estava pensando ontem e todos esses dias. Eu estou muito desanimado, Senhor, eu não estou vendo saída, então eu estou emborcando. O que é emborcar? Não sei, eu inventei agora, né? Eu não sei se está no dicionário, mas você deve ter me entendido que emborcando é ladeira abaixo. Olha o que ele diz aqui, irmãos. Vai comigo aqui, no versículo 17 e 18, tá bom? Então, começando pelo 17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, aleluia. Em outras palavras, a tribulação que eu vivo, que você vive, que muitos de nós também está vivendo, ela vai ficar para sempre? O que diz a palavra? Ela vai ficar para sempre? Ela lê aí para mim, momentânea. Essa coisa de não ter saída, esse negócio de não ver sentido, essas coisas que vêm passando pela tua cabeça e te faz desfalecer, está me entendendo? Isso é momentâneo, meu irmão. O problema é que a gente tantas vezes se desgasta ao ponto de tomar decisões importantes em nossa vida, baseados naquilo que está acontecendo naquele momento, e aquele momento vai passar. É palavra. Então ele diz assim: olha, essa tribulação é passageira e ela produz. Então você entenda, irmão, a palavra de Deus, ela está toda concatenada, ela tem sentido, ela não é uma colcha de retalhos. Então, se você quer saber por que tantas vezes você vai chegar nesses extremos, pega isso no teu coração. O Senhor está produzindo algo dentro de você. Produzindo. Sim, Ele está produzindo alguma coisa que você não tem. É difícil de entender? É. Por isso que é chamado de fé. Por isso que cabe também perguntar o seguinte: qual o motivo pelo qual você tem fé? Você tem fé para quê? Como que a fé é produzida em você? Para que você tem que ter fé? Para que você tem que confiar em Deus? Para que? Como? Como pode você acreditar nessa palavra? E a resposta é a fé. E a fé é algo que só o Senhor pode produzir dentro de você. Então nós estamos falando de coisas, irmãos, que não são fáceis de explicar. Mas quando você vive a experiência da fé, também não vai ter jeito mais de te tirar dela. Aleluias. Então ele diz: produz um peso eterno de glória muito excelente. Deixa eu falar, pode ser que, porque o bom que você acha que é bom, que na tua cabeça é bom, que deveria ser daquele jeito agora, não está sendo, talvez você esteja, por causa do bom que não acontece agora, jogando fora o excelente que vai vir depois. Quem está me entendendo? Faz um sinal. Quem está me entendendo, fala aleluia.
Que bom, irmão. Que bom que você está. Porque o normal é que a gente se preocupe bastante mesmo com o que está acontecendo agora. Olhando para o presente, olhando para a tua conta bancária atual, olhando para o exame que você acabou de fazer, olhando para as chances que você gostaria de ter no trabalho e não está tendo, talvez olhando para tudo isso. Talvez essas discussões que você repetidas vezes tem que ter com as pessoas que você mais ama, seja caso de você estar pensando agora, o que está acontecendo? O que está adiantando? Eu estou tentando fazer tudo certo, estou seguindo direitinho ali e tal, e por que então que eu estou vivendo essas coisas? Deus está produzindo dentro de você algo muito melhor do que o que você está vendo aí por fora. Se você tomar essa palavra, fica também com esse versículo, o 18, que diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem. Então, ficar prestando atenção, se atentando somente naquilo que você vê, irmão, assim, você está perdendo coisas boas, porque segundo a palavra de Deus, as coisas eternas são muito maiores e melhores. Ah, mas então quer dizer que eu tenho que esperar morrer para ir para a glória, para lá que vai ficar bom então? Quem falou isso? Não. Estar com o Senhor, irmãos, é ter uma renovação diária tão forte, né, que aquilo que você hoje, agora, não está vendo, quando Ele renovar o teu coração, através do poder do Espírito Santo, você vai ver aquilo que você nunca viu. Aleluias. Porque o apóstolo Paulo diz aqui, nós somos atribulados, mas olha, a gente não chega ao ponto de ser angustiados. Ele diz assim, nós ficamos até perplexos, né? Boca aberta com o que está acontecendo, mas a gente consegue não desanimar com isso. Qual o segredo dele, irmãos? Senão a presença do Espírito na vida dele, aleluias. Mas é o mesmo Espírito que te prometeu habitar em você, contigo, em todos os lugares que você está. O mesmo, é o mesmo. Ele fala, olha, nós somos abatidos, mas nós não somos destruídos. E isso era naquele momento. Então os livramentos, a mão poderosa do Senhor estava sobre ele, mesmo quando as coisas ruins estavam acontecendo. Então, pode ser que o irmão do teu lado aí esteja passando por um momento desse, mas diga para ele sem medo de errar, Deus está contigo, aleluias. Deus está contigo, as mãos do Senhor estão sobre aquele que crê, aleluia, aleluias. Eu vou encerrar aqui. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque, irmãos, fé é crer naquilo que você não vê, meu querido. Não é naquilo que você está vendo. O que você está vendo pode até te emocionar, mas aquilo que você não vê é o melhor de Deus, reservado para aquele que crê, aleluia. Eu quero para mim. Ele fala, as coisas que a gente vê, elas são iguais às tribulações, porque elas são temporais. O que você está vendo agora vai passar. Agora, aquelas que se não veem, estas são eternas, estas são para sempre, aleluia. Por isso que o Senhor Jesus falou, não acumulem tesouros na terra, porque o ladrão, a traça consome, mas acumulem tesouros no céu, onde a traça não pode roer e o ladrão não pode tomar. Amém? Vamos ficar de pé? Não vou chamar ninguém à frente, mas é uma palavra que deve ter falado com muita gente. E se você vai caminhar sobre essa palavra, significa que você está tomando uma decisão de
enfrentar os teus problemas sob uma outra direção. Você que anda tão nervoso, você que anda brigando, discutindo com as pessoas, você que está gastando bastante energia nas tuas lutas diárias. Irmão, diante dessa palavra você pode dizer assim: quero mais não. Isso aí me cansou. Mas entenda, cansou a parte de fora. Mas a parte de dentro, que hoje está cansada, amanhã ela será renovada para a glória do Senhor. Porque a palavra de Deus não volta vazia. E porque esta promessa não é do pastor aqui não, é uma promessa do Senhor para a tua vida. Afinal de contas, por que veio esta palavra para a igreja nesta noite? Se a Bíblia tem 66 livros com tantos outros conteúdos, esta foi a direção de Deus para quem está aqui. Então, você pode colocar as mãos no teu coração agora. E você pode decidir agora mesmo: eu vou caminhar sobre esta palavra. Então, a hora que você der uma olhada, nos teus problemas amanhã, sim, meu irmão em Cristo, para a glória do Senhor, e para que Ele renove o teu interior. Você não vai reclamar mais com ninguém. Você não vai, tira essa dor, essa piedade que você tem de você mesmo. Não reclame mais, sabe? Não é clichê de crente, irmão. Embora muitos possam falar isso para você assim de uma forma vazia, mas é a palavra do Senhor que veio para esta congregação aqui nessa noite. Então você pode olhar para o teu problema, ver, ele está lá. Ele está lá. Eu já fiz isso muitas vezes. Meus irmãos, eu tenho que testemunhar que tantas vezes eu cheguei no trabalho, vi aquele cenário desgranhento que estava ali. E eu, muito cansado, querendo chutar tudo, na boa. A vontade que dá é enfiar o pé. Mas uma palavra como essa veio ao meu coração, e eu olhei para aquilo e disse assim: quer saber de uma coisa? Eu estou vendo tudo ruim, mas eu não vou viver isso que eu estou vendo. Eu vou viver aquilo que eu não estou vendo. Então você não está vendo solução agora? Então vive pelo que você não vê. Vive por esta solução que você não vê. Sabe o que significa isso? Entregar toda a tua confiança nas mãos do Senhor. E não deixe que nada quebre isso, porque Satanás é o inimigo das nossas almas. Ele vai trabalhar no teu coração. Ele vai colocar gente para te dar mais uma notícia ruim. Eu não estou profetizando desgraça, irmão, mas o Espírito está mandando dizer assim. Alguém vem e não basta tudo o que você está vivendo, vem mais alguém dizer, aí você vai ter vontade de desfalecer. Aí você vai ter vontade de jogar tudo para o alto. Mas se você fizer isso, você vai se mover por aquilo que você está vendo. Mas se não tem solução agora, lembre-se desta palavra e viva por esta solução que você não vê. Viva por esse dinheiro que você não tem agora. Vive pela saúde desse relacionamento que agora você não está vendo. Quem me entendeu? Faz um sinal. Então bota a mão no teu coração, vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, eu quero te agradecer por esta palavra, porque eu também vivo, Senhor, situações assim, e sei que ela está alcançando tantos outros corações aqui nessa noite. Gente que não veio aqui, Senhor, apenas para passar um tempo. Gente que sabe que a Tua presença está nesse lugar, que a Tua palavra é verdadeira, é eterna, é imutável. E toda promessa que o Senhor lançou sobre a vida desta igreja, desta noite, o Senhor não é homem para que minta. Então todas serão cumpridas. O que eu peço, Deus querido? Uma ajuda Tua. Sim, eu peço, Pai amado, eu peço para que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor faça aumentar a nossa fé,
Porque sim, há uma tendência da nossa parte, Deus querido, que desanimar, que não se lembrar, e que o Senhor falou conosco e mandou uma palavra encorajando a enfrentar aquilo que nós estamos vendo, na confiança de alcançar aquilo que nós não estamos vendo. Todo o coração desfalecido está em tuas mãos nesta hora. Todos aqueles que pensam em abandonar o caminho de fé, ou mesmo aqueles que estão ali se auto-questionando, dizendo, será que está valendo a pena estar nesse caminho? Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o teu mover, o mover do teu Espírito Santo, no coração deste irmão, Senhor, dê a ele uma renovação diária, e que a cada dia, meu Pai amado, ele possa ser renovado na fé, na esperança, na força. Meu Pai, ainda, Deus querido, que por fora não se veja, nós vamos poder sentir que dentro de nós, o teu mover, o mover mais importante esteja acontecendo. Esse é o desejo do meu coração, e assim eu te peço, por cada um que está aqui, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja, juntos, a uma só voz, toda a igreja diga em... Amém. Quem recebeu esta palavra pode aplaudir. Aleluia, glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.